Pronto, pessoal. Vamos lá. É melhor se sentarem nessa fileira aqui, eu acho. Então, vamos, boa tarde, nossa última aula desse semestre. Assim, eu espero que nos encontremos em breve, ano que vem. E hoje, né, como eu falei, nós vamos terminar esse tópico de continuidade, beleza? Então, basicamente, o objetivo da aula de hoje é demonstrar aqueles dois teoremas, que eu já vou falar sobre eles, que são o teorema do valor intermediário e o outro que é chamado de teorema de Weierstrass, que diz que toda função contínua com domínio compacto tem um máximo e um mínimo. Beleza? Tá? Então, esses teoremas, como eu já falei, eles são casos particulares de propriedades topológicas mais genéricas que são muito importantes. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. O pessoal que está conectado aí pelo celular, me avisa se alguém estiver tentando entrar, tá? Então, não consigo ficar olhando ali. Tá. Deixa eu botar aqui. Mas antes disso, peraí. Mas para mim não apareceu nenhum pedido. Eu não sei se aparece, não. Acho que só aparece para quem está como administrador. Sim, mas para mim não apareceu, não. Para mim não está aparecendo nenhum pedido. Então, vamos lá. Mas antes de falar sobre esses teoremas, eu vou demonstrar uma outra propriedade que a gente já falou sobre ela e que depois eu quero, mais no final da aula, eu quero voltar a falar sobre ela, tá? Que é a caracterização de continuidade por meio de conjuntos abertos. Tranquilo? Beleza? Então, a gente já falou a definição usual de continuidade. Essa aqui. Esse piloto é meio fraco, né? Alguém tem um piloto mais forte aí? Ó, Amanda. Tem não? Não, eu tirei. Tá, tem outro roxo aqui. Beleza, pessoal? Não sei se está dando para ver aí quem está online, mas o que eu escrevi aqui é a distância. A definição usual de continuidade é enunciada por meio de bolas, tá legal? Beleza? Como eu já falei anteriormente, a definição de continuidade, assim que a gente vê em geral nas disciplinas, ela é enunciada em função da distância, né? A distância entre x e 0 menor que delta implica a distância entre f de x e f de 0 menor que f. Isso é equivalente a enunciar como bolas, né? E isso, no fundo, quer dizer, também, como eu já falei anteriormente, que a definição de continuidade fala sobre proximidade ou conectividade, como a Michelle fala também. Então, essa é a ideia de levar pontos próximos em pontos próximos, né? Não rasgar, tranquilo? E essa definição formal captura essa ideia, beleza? Mas essa ideia essencial de falar, de levar, que é a ideia, digamos assim, essencial de continuidade, de levar pontos próximos em pontos próximos, a gente está enunciando como bola, mas essas bolas aí são uma maneira de falar de vizinhança. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, eu poderia ler essa definição assim. Pontos que estão na vizinhança de x0 são levados em pontos que estão numa vizinhança de f de x0. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Michele, se quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone. Se qualquer um que está aí online. Tá tranquilo. Tranquilo, estou acompanhando aqui. Tá. Beleza, pessoal? Certo? E como a gente também já falou lá, quando a gente falou de topologia, no fundo, o conceito assim, central de topologia é o conceito de conjuntos abertos.
eu estou falando aqui, a gente enuncia como distância. Mas eu quero falar de vizinhança. Tranquilo? Então, a bola é uma forma de falar de vizinhança. E para falar de vizinhança, eu só preciso saber quem são os conjuntos abertos. Tá de boa essa ideia, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, tem um teorema, na verdade, que a demonstração dele é bem direta, assim, bem diretamente da definição. Então, no fundo, esse teorema é uma forma de reescrever essa definição em vez de bolas, usando conjuntos abertos. Tá de boa? Ah, Sara conseguiu. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Então, eu vou enunciar esse teorema. Certo? Enunciar e demonstrar. Posso apagar isso aí, né? Todo mundo já sabe. Acho que esse pelo aqui está melhor. Qualquer coisa eu tenho na minha sala o negócio de recarregar. E aqui eu estou falando, ela é contínua no domínio como um todo. Tá? Esse teorema não diz respeito a um ponto específico. Vou falar que ela é contínua no domínio como um todo, no domínio como um todo, se ela traz abertos em aberto. Né? Isso é a maneira de reescrever aquela coisa da bola de raio extra, uma bola de raio delta, com linguagem de abertos. Tá? Então, ela é contínua se e só se... deixa eu... Pessoal, espero... Não sei se está dando para enxergar aí quem está online, o que eu estou escrevendo, mas isso está no slide 24, tá? Para quem quiser ir acompanhando pelo PowerPoint. Então, C e somente C, se eu pegar B contido em R aberto, eu vou ter A igual a F a menos 1 de B aberto em D. Tá? Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Antes de demonstrar o teorema, eu vou explicar o que eu quero dizer com aberto em D. Beleza? Mas a ideia desse teorema, e a gente já viu a demonstração, que a demonstração é direta da definição de continuidade com epsilon e delta, mas quer dizer que a contra-imagem de um aberto é um aberto. Eu vou pegar um aberto no contra-domínio, vou fazer a contra-imagem dele e ele é um conjunto aberto. Então, a função é contínua no seu domínio, sem somente se acontecer isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, alguma dúvida até aqui? Tá? Só explicar o que eu quero dizer aberto em D. Tranquilo? Quando eu falo aberto em D, é como se eu estivesse considerando assim, o domínio D da função como um espaço topológico. Beleza? Eu posso considerar qualquer subconjunto de R, por exemplo, como um espaço topológico em si, ou como um espaço métrico. Tá? No caso, podemos falar de espaço métrico. Tranquilo, pessoal? Porque, lembrando, o que é um espaço métrico? É um conjunto munido de uma distância. Ponto. Só isso. Tranquilo? Ele não precisa ser espaço vetorial, nada disso. Tá? Então, qualquer conjunto onde eu defino uma função de distância que tem que satisfazer aquelas 4 propriedades, ela é um espaço métrico. Ele vira um espaço métrico. Está de boa isso? Então, se eu tenho a distância usual definida em R, né, qualquer subconjunto de R com aquela distância é, digamos assim, um subespaço métrico de R. Está clara essa ideia? Beleza? Então, quando eu falo aberto em D, é considerando D como um espaço métrico. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma função assim, a única desvantagem é que eu vou ter que ficar escrevendo e apagando, tá, o tempo todo. Se eu tenho uma função assim, ó,
que o conjunto, que o domínio, por exemplo, é um intervalo fechado. Beleza? Tá? Aí faz conta, a função, sei lá, não importa, qualquer coisa assim. Beleza, pessoal? Se eu pegar, vou botar bolinhas aqui, tranquilo? Então, esse aqui é o domínio D. Eu vou considerar esse domínio D como o espaço todo. Então, quando eu falo que esse conjunto A é aberto em D, por exemplo, ele pode ser uma coisa assim, tranquilo? Está dando para enxergar? Tipo assim, se eu olhar que eu estou desenhando aqui, seria um intervalinho, pensando no exemplo no qual o domínio D é um intervalo fechado, então o conjunto A que eu estou falando seria um intervalinho. Uma das extremidades na extremidade de D e a outra extremidade aberta dentro de D. Esse conjunto A é aberto em D. Se eu olhar ele, eu estou pensando D como meu universo, digamos assim. Se eu olhar esse conjunto A, ele não é um aberto da reta, mas ele é um aberto em D. Tem sentido isso? Dentro de D ele é aberto, tá? Tranquilo? Então, outra maneira de dizer isso é dizer que um aberto em D é a interseção de D com um aberto da reta, tá? Beleza? Tá de boa isso? Tá? Se alguém levantar a mão aí e eu não ver, vocês me avisem, tá? Pode deixar. Alguém querendo entrar? E é. Me avisem então, tá? Eu não vou conseguir ficar prestando atenção nisso. Tá dando para enxergar o que eu escrevi aqui? Então, essa parada aqui de aberto em D, tá de boa? Certo? Beleza? Então, vamos demonstrar, tá? Tá dando para enxergar o quadro, pessoal, aí? Michele, tá? Sim, tá sim. Tá levemente embaçado, mas dá para entender direitinho, dá para ler. E olha que minha vista é ruim. Eu estou tentando escrever letras grandes. Beleza, pessoal? Tá Então, vamos... dando. E eu tô no celular. Ah, é? Tá. Então, vamos demonstrar. Eu vou apagar esse enunciado, mas está no slide 24, que eu acabei de falar. Vamos lá. Slide 24 e 25. Então, vamos fazer a ida. Então, na ida desse teorema, quero que eu falar? Tá. Na ida desse teorema, a nossa hipótese é que a função é contínua. Tá legal? E a tese, repara que esse teorema tem aquele mesma questão do teorema que nós demonstramos de caracterização de continuidade por sequência. É que ele é um ser somente ser, e uma das afirmações é uma implicação, tá? Beleza? Então, agora, a minha tese é que B aberto implica F menos 1 de B aberto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a tese é uma implicação. Na prática, assim, digamos assim, na demonstração, a hipótese da tese vira uma hipótese do teorema. Tranquilo? Beleza? O que eu quero demonstrar como tese? Eu quero demonstrar isso, que B aberto implica F menos 1 de B aberto. Então, como é que eu demonstro isso? Eu tenho que começar assim, seja B... seja B aberto. Beleza, pessoal? Tá? E agora, o que eu quero concluir? Eu quero concluir que F menos 1 de B é aberto. Tranquilo? Tem sentido isso? Tá legal? Aí eu vou pegar o que, então, agora? Porque, lembrando, meu objetivo é demonstrar que F menos 1 de B é aberto. Tá? Então, eu vou pegar o ponto x0 pertencente a F menos 1 de B. Eu vou chamar de A, tá de boa?
certo? E eu quero demonstrar, como eu disse, que B é aberto. Então, o que eu quero demonstrar? Que todo ponto, que B é aberto, não, que A é aberto. Tá? Então, eu quero demonstrar que todo ponto de A é interior a A. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Certo? Mas o que eu sei como hipótese? Que a função é contínua. Tá legal? Beleza? Certo? E eu sei também que o conjunto B é aberto. Tá tranquilo? Tá? Alguém está perdido até aqui? Não. Tá. Então, eu vou pegar agora... tem uma unidade. Tá? Sejam y0 igual a f de x0. Beleza, pessoal? Até aqui está aparecendo aí no coisa, tá? Então, vou pegar y0 igual a f de x0, tranquilo? Esse y0 ele pertence a quem? A B, concorda? Tá legal? Porque o x0 não está em f menos 1 de B. Então, o que significa isso? Por definição, f menos 1 de B é o conjunto dos pontos cujas imagens estão em B. Tá de boa? Então, esse cara aqui, ele vai pertencer a B. Tá tranquilo isso, pessoal? Certo? Beleza? Tá. Então, agora, como eu estava falando, o que eu sei? Eu sei que B é aberto. Se B é aberto e esse cara aqui pertence a B, então tem uma bolinha em torno dele que está contida em B. Todos os seus pontos são interiores. Tá? Logo, existe Epsilon maior do que zero, tal que a bola... Beleza? Tranquilo? De raio F e centro Y0 está contido em B. Tá? Isso aqui eu estou usando como B é aberto. Agora, como a função é contínua, tá? Então, como F é contínua, o que eu posso afirmar? Que existe delta maior do que zero, tal que sempre que eu pegar um elemento X dentro da bola de raio delta, interseção dele, né, porque X também tem que estar no domínio, então f de x pertence à bola de centro y dela raio F. Então tá beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Então, recapitulando. Como B é aberto, eu consigo uma bola de raio epsilon e centro y0 contida em B. Agora, para esse F, como a função é contínua, para esse epsilon aqui existe um delta, tá? Que é o delta da definição de continuidade. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter aqui. Vou ter isso aqui. Tranquilo? Certo? Agora, essa bola aqui está contida em B. Tranquilo? Se essa bola aqui está contida em B, o que eu estou dizendo com isso? Que todo elemento X que está dentro da bola de raio delta tem sua imagem em B. Beleza? Tranquilo isso, pessoal? Então, olha só, isso aqui quer dizer o quê? E o que me importa aqui? Que os elementos X dentro dessa bola aqui, as imagens dele estão no conjunto B. Tá de boa? Certo? Então, o que eu posso afirmar com isso? Que essa bola aqui está contida no F a menos 1 de B. Tem sentido isso? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tem sentido
De novo, a definição de F menos 1. O que é F menos 1 de B? É o conjunto, é o subconjunto do domínio formado pelos elementos cujas imagens estão em B. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que todo elemento dentro desse conjunto aqui tem imagem em B. Tá? Então, esse conjunto aqui, essa bola, está contida em F menos 1 de B, que é aquele conjunto que eu chamei de A. Tá beleza, pessoal? Certo? Isso demonstra aí no teorema. Tá legal? Certo? O que eu queria demonstrar é que A é aberto. Tá legal? Então, eu peguei um elemento genérico de A, que é esse x0, e eu mostrei que existe uma bola de centro em x0 que está contida nesse conjunto A. Tá? E essa bola em interseção com D, que, como eu falei, eu estou falando de aberto em D. Então, se a bola tiver um pedacinho que sai para fora do D, não tem problema. Por isso que eu pego a interseção. Tá de boa isso? Certo? Perceberam que essa demonstração é bem sintática? Sim. Ela só usa as definições. Tá de boa? Alguma dúvida? Michele, quer falar alguma coisa? Não, Vitor. Eu acho só que isso é exatamente para mim é sempre um exemplo daquelas coisas que os matemáticos dizem que é simples, né? Veja que você não usou essa palavra, você falou sintática, porque usa só as definições, mas de fato tende a causar muita dificuldade. Então, não tem nada de errado, é pouco natural de alguma forma, né? A gente pensar dessa maneira. Então, é isso. Eu não acho que não é fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas é o uso das definições. É um hábito, né? Quando a gente vai trabalhando com análise, tudo, você começa a pegar certos procedimentos padrões, assim, formas de usar as definições em certos locais, né? Eu acho que é isso, né? Isso, exatamente. Então, repara que quando eu estou falando que a demonstração ela é muito sintática, eu não quero dizer que ela é fácil, tá? Eu quero dizer com isso que uma demonstração sintática é aquela que não usa nenhuma ideia além das definições, dos conceitos envolvidos, que no caso são conjuntos abertos de possibilidade. Então, repara que eu não estou usando nada além dessas definições, por isso que eu digo que ela é sintática. Agora, nada é fácil, tá? É proibido dizer que alguma coisa é fácil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Agora vamos fazer a volta. Posso apagar isso aí? Tá bonitinho o PowerPoint, tá? Alguém quer tirar foto? Acho que não precisa, não. É. Agora vamos fazer a volta. E na volta, eu tenho como hipótese que a contraimagem de um aberto é um aberto. E a tese é que a função é contínua. Beleza? Tranquilo? E quando eu falo que a função é contínua, né? Como eu já disse, eu quero dizer que ela é contínua em qualquer ponto, em todos os pontos do domínio. Tranquilo? Então, eu tenho que mostrar que ela é contínua em todo ponto do domínio. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, eu tenho que pegar um ponto qualquer. Sejam x0 pertencente a D e y0 igual a f de x0. Beleza? Tranquilo?
Então, eu vou mostrar que ela é contínua nesse ponto x0. Como esse ponto x0 é genérico, então ela é contínua. Tá? E aí, como é que eu tenho que mostrar que ela é contínua? Veja bem, bem sintático. Tá? Eu tenho que pegar um epsilon maior do que zero. Tá legal? De novo, sejam epsilon maior do que zero. Aí, eu vou chamar então, esse epsilon maior do que zero que eu peguei é para aplicar a definição de continuidade mesmo, tá? Então, agora eu tenho que mostrar que existe um delta, tarará, tarará. Legal? Aí eu vou chamar, eu vou olhar agora para a bola de centro y0 e raio epsilon. Eu tenho que mostrar que existe uma bola de raio delta e centro x0 que é levada dentro dessa. Tá legal? Beleza? Mas eu vou pegar essa bola e vou chamar de B. E raio y0. Beleza, pessoal? Tá legal? Essa bola eu vou chamar de B, porque repara, a hipótese do teorema é que a contra-imagem de qualquer imagem é um de qualquer a contra-imagem de qualquer aberto é um aberto. Beleza? Então, essa bola aqui é um conjunto aberto. Tá legal? Beleza? Então, eu vou aplicar essa hipótese do teorema nessa bola aqui. Tá de boa? Certo, pessoal? Tá? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? E aí eu vou pegar seja A igual a F menos 1 de B. Esse B é essa bola aqui. Tá? Certo? Tranquilo? Então, por hipótese, A é aberto. Tá certo? Isso. Tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Repara que aí eu estou aplicando a hipótese. Tá certo? E diz que se a contra-imagem de um aberto é um aberto. Tranquilo? Certo? Então, repara que praticamente acabou a demonstração. Porque aí agora o que eu vou ter? Esse x0 que está aqui, ele pertence a A, concorda? Tá legal? Por quê? Porque a imagem dele, que é o y0, pertence a B. E o A é a contra-imagem de B. Tranquilo? Então, todo elemento cuja imagem pertence a B vai pertencer a A. Tá legal? Certo? Vou mudar isso aqui. Eu tenho 3. É melhor assim. Então, x0 pertence a A. Por hipótese, A é aberto. Agora, se A é aberto e x0 pertence a A, isso quer dizer o quê? Que x0 é inferior a A. Certo? Então, existe delta maior do que zero, tal que a bola de raio delta está contida em A. Essa interseção D por causa disso, que eu estou falando de aberto em D, né? Eu não precisaria escrever esse aberto em D, tá? Assim, porque se eu estou assumindo que eu estou olhando D como um espaço topológico, então eu já posso considerar que quando eu falo é aberto daquele espaço topológico, tá? Daquele espaço médio. Mas então, por isso que eu escrevo as interseções e tal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa última linha aqui, eu estou usando a definição de conjunto aberto. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá?
usando o fato de que A é um conjunto aberto por hipótese, como eu falei. Agora, eu vou pegar um elemento X pertencente a essa bola. Eu quero mostrar que a função é contínua. Tá legal? Um elemento X pertencente a essa bola de raio delta. Beleza? Agora, essa bola de raio delta está contida em A. Então, significa que esse elemento X pertence a A. De novo, por definição de contra-imagem, se esse elemento X pertence a A, que é a contra-imagem de B, isso significa que Fx pertence a B. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Nessa linha aqui, eu estou usando a definição de contra-imagem. Eu peguei um elemento X qualquer pertencente a essa bola, mas essa bola está contida em A. Então, esse elemento X pertence a A. Mas quem é A? É a contra-imagem de B. Então, por definição de contra-imagem, todo elemento que está em A é porque a sua imagem está em B, porque A foi definido dessa forma. Tranquilo? Beleza? Mas aí quem é B? B é a bola de raio F. Então, acabou a demonstração. Tá? Certo? Eu mostrei que todo elemento da bola de raio delta é levado na bola de raio F. A sua imagem está na bola de raio F. Beleza, pessoal? Fez sentido? Certo? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Tá dando para enxergar aí a letra? Tá. A gente chegou mais alguém. Beleza. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá. Então, só mais uma observação sobre esse teorema, que é assim, como eu falei já várias vezes, inclusive no começo da aula de hoje, esse teorema aí, o conceito mais básico de topologia é o conceito de conjunto aberto, e então todo conceito topológico, como é o caso de continuidade, pode ser reformulado em termos de conjuntos abertos. Então, esse teorema, ele dá uma, como eu falei, né, ele dá uma caracterização de continuidade em termos de conjunto aberto. Como ele é um C e somente C, a função contínua C e somente C acontece, isso poderia servir como uma definição de continuidade. Tá legal? Certo? Porque sempre que é C e somente C com a definição, eu posso fazer isso. Tranquilo? Tá? Então, na verdade, nos contextos mais genéricos de topologia, é isso que é usado como definição de continuidade. Tá? Você lembra que eu falei esse teorema? Ele é equivalente à definição, mas ele é mais genérico que a definição com epsilon e delta. Por quê? Porque, como eu já falei também na aula de topologia, a gente está trabalhando aqui com métricas, né, com distância. Mas existem espaços topológicos que não vêm de métricas. Nesses espaços topológicos que são... Então, o que é um espaço topológico? É um conjunto unido da sua família de abertos, é isso. Nesses espaços topológicos mais genéricos, tudo é formulado em termos de conjuntos abertos. Então, essa é a definição mais genérica de continuidade nesse caso. Função contínua é aquela que traz conjuntos abertos e abertos, a contra-imagem de abertos e abertos. Beleza, pessoal? Tá de boa aí? Tranquilo? Tá? Michele, quer acrescentar? Não, tá tranquilo, Vi. Tá? Repara que não vale que a imagem de um aberto é um aberto, tá? Beleza? Posso um exemplo muito trivial disso aí. Posso apagar essa definição, essa demonstração?
Se eu pegar, por exemplo, a função mais careta do mundo, qual é? X2. Concordam? Tá. A função mais careta do mundo. A mais careta é. Tá. Essa é a segunda. Beleza? Essa função aqui. Se eu pegar esse conjunto aberto aqui, por exemplo, de -1 a 1, quem é a imagem, né? Vou botar x2 aqui. Quem é a imagem de -1 a 1? É um intervalo fechado em 0 e aberto em 1, concorda? Beleza? Então, não é verdade que uma função contínua leva aberto em aberto. A verdade é que ela traz conjuntos abertos contra imagem de um aberto a um aberto. Beleza, pessoal? Certo? Enfim, mas vamos continuar. Então, aqui, Vitor, fala. pensando naquelas ideias, né, de que ela não rasga nem cola, mas ela dobra aí, né? Aí, nesse caso, você está pegando um pedaço e dobrando em cima dele mesmo. Então, aí deixa de ser aberto, né? É isso aí. Beleza? Tá dando para ouvir aqui, né? Tá? Certo. Então, olha só. Vamos lá. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Bom, vamos falar agora do teorema do valor intermediário, do outro teorema de Baixa. Aí, no final da aula, eu quero retomar essa ideia, só para fazer um comentário, tá? Essa ideia de caracterização por meio de aberto. Beleza? Tranquilo? Assim, e o comentário que eu vou fazer, já adiantando, é o seguinte. A gente vai fazer... bom, vamos falar agora desses dois teoremas e também, como eu já falei, esses dois teoremas, teorema do valor intermediário e teorema de Weierstrass, eles podem ser vistos como um caso particular de uma propriedade, de duas propriedades mais genéricas, que são a preservação da conexidade e a preservação da compacidade. Tá legal? O caminho que eu vou fazer para demonstrar esses teoremas é demonstrar direto no caso particular. Mas existe no caso particular que eu estou falando é R, tá? É a reta. Mas existiria um caminho mais genérico, que é demonstrar primeiro o caso geral, certo? Que é um espaço topológico qualquer, e fazer isso aí como caso particular disso, beleza? Mas a gente vai demonstrar primeiro em R mesmo, tá? Aí agora no PowerPoint, deixa eu ver qual é o slide. A gente vai pular um pouco. Eu vou passar isso de presente. Michele, Oi? você consegue criar aí um Google Forms e mandar para o pessoal assinar? Claro, consigo sim. O pessoal está online aí. O Google Forms, o que que eu preciso incluir nele? O nome, só mais alguma coisa? É só nome mesmo. Nome. Tá bom. Acho que é melhor se o pessoal botar aqui no chat, não é? E eu copio aqui e faço uma lista, não fica melhor? Sim. Então, galera, bota aí no chat que eu compilo aqui, tá? Isso. Ó, agora a gente vai passar para o slide 35. Tem os exercícios aí que a gente vai fazer. Tá? Todos os e-mails.
Beleza? Então, vamos botar uma função contínua definida no intervalo limitado fechado, tranquilo? Beleza? E eu estou pegando a imagem, o que é importante aqui, isso aqui é sem perder a realidade, tá? O que é importante aqui é que a imagem deles sejam diferentes, tá? A imagem de A seja diferente de F de B. E digamos, isso é só para poder escrever o teorema. Digamos que F de A seja menor do que F de B, mas poderia ser o contrário, F de B é menor que F de A. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? E agora eu vou pegar um K pertencente a R que esteja entre a imagem de B, a imagem de A e a imagem de B. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, existe C pertencente a B, tal que F de C é igual a K. Tá beleza, pessoal? Tá? Alguma dúvida sobre isso? Esse teorema do valor intermediário é bem conhecido. Tranquilo? Então, o que ele diz? Que se eu tenho uma função, cuidado aí, definida num intervalo, beleza? Repare que eu estou falando aqui da preservação da conexidade. Lembrando que na reta, os conjuntos conexos são só os intervalos. Beleza? Tranquilo? E qual é a definição de intervalo com a qual a gente está trabalhando? O intervalo é um conjunto com a seguinte propriedade. Se eu pego dois elementos que eu sei que pertencem a esse conjunto e um terceiro elemento no meio entre esses dois, então esse terceiro elemento também tem que pertencer ao conjunto. Tranquilo? Então, repare, o que eu estou demonstrando aqui é que a imagem dessa função é um intervalo. Está de boa? Certo? Porque eu estou pegando dois elementos pertencentes à imagem, beleza? E eu estou concluindo que qualquer elemento que esteja entre esses dois também é imagem de alguém, logo pertence à imagem. Tá beleza isso, pessoal? Alguma dúvida? Show? Certo? Então, o teorema do valor intermediário, ele é muito conhecido, muito usado em cálculo 1, tem muitas aplicações, serve para demonstrar várias coisas e tal. E a gente vai fazer a demonstração dele. Antes de fazer a demonstração, eu quero fazer alguns comentários sobre o próprio teorema, tá? Destacando que eu acho que é importante a gente pensar que entender um teorema não é só saber fazer a sua demonstração. Tranquilo? Tá? É entender o que o enunciado diz. E uma parte de entender o que o enunciado diz é entender, que é a primeira coisa que eu quero falar, por que as hipóteses são essas e não outras. Tranquilo? Tá? Aí, no slide 35, tem um desenho bem careta também, que depois eu quero problematizar. Vou ter careta de propósito, tá? Porque é uma função, estão vendo o desenho da função que está nesse slide. É uma função monótona e tal, bem comportada, tranquilo? Mas essa função está muito longe de retratar a generalidade do teorema. Então, vamos falar sobre isso também. Beleza, pessoal? Mas, antes disso, esse exercício que está no slide 35 é para a gente entender por que as hipóteses do teorema são essas e não outras. Tá? Então, basicamente, eu estou trabalhando aqui com três hipóteses, tá? Que são a função é contínua, beleza? O domínio é um intervalo limitado e fechado, e esse K está entre A e B. Tá legal? Certo? Então, quando a gente faz esse exercício para entender por que as hipóteses são essas e não outras,
o que é bacana é dar um contra-exemplo que fure apenas uma dessas hipóteses e não as outras, para entender por que cada uma daquelas hipóteses é essencial. Tá certo, pessoal? Isso. Tranquilo? Então, é isso que a exercício está pedindo. Então, não vou escrever no site do exercício, mas o item A, sem a hipótese de continuidade. Tranquilo? Tá? Posso fazer aqui logo? Eu acho que esse exercício não é muito difícil, tá? É só para a gente pensar nele. Tranquilo? Tá? Então, qual é o objetivo do exercício? É a gente dar um exemplo de uma função que não satisfaça a hipótese de continuidade, mas satisfaça as outras hipóteses do teorema e que o teorema fure. O teorema não se aplica. Então, por que a gente tem que exigir que a função é contínua? Porque eu posso ter uma função assim, ó. Vou botar aqui o intervalo AB. Tranquilo, pessoal? Tá? Tá dando para ver o desenho? Certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o F. Aqui eu tenho o F de A. Aqui eu tenho o F de B. E eu posso pegar um elemento K que está aqui. Beleza? Então, repara, o que eu tenho? O domínio no intervalo limitado fechado. Eu pego um elemento K entre esses dois elementos que pertencem à imagem, porém, o próprio K não pertence à imagem, porque ele não é a imagem de ninguém. Tá de boa isso, pessoal? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Tá? Eu acho que os exemplos do ensino não são difíceis, tá? Eu quero que vocês percebam a natureza desse exercício. Tranquilo? Que esse exercício, eu acho que a gente deve fazer com qualquer teorema que a gente demonstra. Porque muita gente quer um exercício assim, de problematizar as hipóteses. É esse o exercício. Muita gente, no ensino superior, sobretudo, a gente anuncia como se fosse uma missa, né? Tem aquele negócio de... quem é católico aqui? Homilia, né? Uma coisa assim. O padre falando, né? Sei quem lá, Pai Nosso, sei quem, as pessoas ouvem e muita gente que está ali não está nem entendendo o que ele quer dizer, não é? Está só repetindo. Então, a gente, na aula de matemática, muitas vezes assim. Repara que isso não é uma crítica ao catolicismo, tá? É uma crítica a como as pessoas ouvem a missa. Beleza? Isso é real. Então, na aula é a mesma coisa. Vitor, Ah, eu diria, na verdade, que antes mesmo de provar o teorema, né, a gente tem que tentar fazer esses exercícios, porque sim. é aí que a gente vai entender onde que cada hipótese, de que forma que cada hipótese vai ser necessária naquela demonstração, que tipo de patologia, vamos dizer assim, ela está evitando. Né? Então, a gente vai construindo meio que um entendimento da dinâmica, de como funciona a demonstração, né? A partir dos contra-exemplos, quando você tira uma hipótese ou outra. Né? Exatamente. Então, é isso que eu estou falando. Entender o teorema não é só saber a demonstração. Então, saber por que as hipóteses são essas é uma parte de entender o enunciado do teorema. Né? Beleza? Bom, aí a outra hipótese é que o domínio é um intervalo, tá? Então, também posso fazer um desenho aqui. Vou colocar um exemplo no qual o domínio não é um intervalo, beleza? Nesse exemplo aqui, o domínio é a união de dois intervalos. Lembrando que a união de dois intervalos não é um intervalo, necessariamente. Como nesse desenho aí que eu fiz, não é. Então, eu posso pegar uma função com gráfico assim, também bem careta, porque desenho horrível, mas beleza. Acho que dá para entender o que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Então, da mesma forma que no exemplo anterior, tranquilo? Né? Eu peguei uma função que o domínio não é um intervalo
esses dois elementos pertencentes à imagem, um elemento que está entre eles, mas não pertence à imagem. Todo torto, mas deu para entender a ideia. Tranquilo, pessoal? E o item C, acho que eu nem vou fazer o desenho. O item C é só pegar um cara que está fora. O cara que está fora desse negócio. Aí ele não pode não pertencer à imagem, beleza? O item C precisa fazer o desenho? Não, né? Tá de boa isso? Certo? Tá. Então, como o Michele falou, acho que todo teorema a gente deve, pelo menos mentalmente, fazer esse exercício. Beleza? Tranquilo? Agora, o outro exercício no slide 36, e esse aí já não é bem de problematizar a hipótese, é mais de problematizar a tese, que é no seguinte sentido. Fala aí, Guilherme. Ah, tá, mas tá certo? Sim. Tá. Agora, o exercício que está no slide 35 é de problematizar a tese, é a gente entender o que a tese não diz. Beleza? Posso apagar esse desenho aqui? Esse desenho não tem no PowerPoint, tá? Mas eu acho que vocês podem desenhar depois. Certo? Fala, Vestido. A B ali contratando que os dados fechados. Não, que ele é um intervalo. Tá. Entendi. Na verdade, assim, o importante é que ele seja conexo. Então, o item D, eu estou dando um domínio desconexo. Entendeu? Beleza? Tranquilo, pessoal? Agora, o outro exercício, que está no slide 35, é para a gente pensar o que a tese não diz, tá? O que o teorema não diz. Então, o item A, eu estou perguntando se eu posso afirmar que esse C aqui é único. Tranquilo? Certo? Que é o que está nesse desenho aí, que está no slide, que eu falei que é um desenho careta. Esse C é único, mas eu posso afirmar, o que o teorema diz é que existe um C. Mas o teorema está dizendo que existe exatamente um C ou que existe pelo menos um C? Que existe pelo menos um C. Isso, exatamente. Então, basta fazer um desenho. Assim, beleza, pessoal? Aí aqui eu tenho F de A, F de B, que está aqui. Aí vou pegar um K aqui no meio. Esse K tem mais de um elemento do domínio cuja imagem é K. Tá de boa isso? Tá? Então, no caso da função ser monótona, só existe um C, mas não necessariamente vai ser isso. Tranquilo? Certo? E o item B desse exercício é parecido com o item C do exercício anterior, tá? Porque no item C do exercício anterior dizia assim: se eu pegar um K que não esteja entre A e B, no exercício anterior, tá? Se eu pegar um K que não esteja entre A e B, eu posso afirmar que existe um C cuja imagem é K? Não. Aí esse exercício está perguntando, mas eu posso afirmar que não existe? Também não. Entenderam? Beleza? Aí esse mesmo desenho aqui serve, ó. Só pegar um K que esteja aqui, beleza? Todo mundo entendeu? Certo? Então, o que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte, que se eu pegar um K entre A e B, eu posso... O que eu posso afirmar? Tá? Eu posso afirmar que existe um C cuja imagem é K. Isso é só o que eu posso afirmar. Então, não posso afirmar que esse C é único, tranquilo? E se eu pegar um K que não esteja entre A e B,
esteja ou acima, entre f de A e f de B, esteja acima de f de B ou abaixo de f de A, eu não posso afirmar que não existe um C. Aliás, não posso afirmar que existe e também não posso afirmar que não existe. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Certo, pessoal? Tá? Tranquilo? Ah, bom. Então, tá de boa isso aí? Tá? Posso apagar? Pode. Tá. Então, olha só. Posso apagar tudo, né? Esse anunciado está aí também. Então, olha só. Outra coisa que eu quero chamar a atenção quando eu estiver fazendo a demonstração é que esse teorema aí ele está muito ligado também à completude, concorda? Certo? Porque isso dá para perceber. Porque se eu tivesse, por exemplo, se fizesse de R em R, se eu tivesse de Q em Q, eu teria uns buraquinhos ali no meio. Então, se eu pegasse dois caras, F de A e F de B, beleza? E pegasse um elemento no meio, quando eu fizesse a contra-imagem dele, essa contra-imagem poderia ser, em vez de um ponto, um não ponto. Então, a completude também é muito importante na demonstração desse teorema. Tranquilo? Na demonstração, eu vou chamar a atenção para vocês que a gente usa a propriedade do supremo, tá? Já eu vou fazer a demonstração, tá? Mas antes disso, eu quero fazer uma coisa que está no slide, um comentário que está no slide 37, que também tem a ver com a completude, né? Sim, e tem muito a ver com a forma que a gente ensina a educação básica. Beleza? Então, nesse slide, eu estou dizendo como a gente sabe que raiz cúbica de 7 existe. Beleza? Tranquilo? Esse exemplo, eu acho ele bem legal, porque, como eu já falei várias vezes, né, como eu tenho discutido muito em matemática problematizada, e assim, as aplicações, digamos assim, de matemática problematizada na nossa prática docente, inclusive na educação básica, né, uma consequência importante disso é pensar que os questionamentos que os alunos fazem, eles têm razão de questionar. Então, a gente, da perspectiva da matemática problematizada, entender as dúvidas e questionamentos não como ignorâncias, mas como saberes. Então, o aluno que questiona alguma coisa, esse questionamento tem que se tratar em sala de aula como um saber, beleza? Não como que ele é fraco. Tranquilo? Então, um exemplo disso que eu acho que é muito evidente é como você sabe que isso aqui é um número. Tranquilo? Muitas vezes na sala de aula os professores têm uma postura assim que você tem que aceitar que isso aqui é um número e pronto. Mas o aluno que tem assim, hesitação em aceitar imediatamente que isso aqui é um número, do ponto de vista matemático, ele tem toda a razão. Porque como você sabe que esse número existe? O que garante que esse número aqui não existe nos racionais. Tranquilo? Certo? Então, ele existe, ele é um número irracional, né? Assim. Então, o que garante que esse número existe é a completude, é a construção de R como corpo ordenado completo. É isso que garante que esse número existe. Beleza? Então, essa dúvida por que eu sei que esse número existe? Essa dúvida não tem nada de simples. Beleza? Tranquilo? Então, uma maneira de pensar que esse número existe, assim, ele existe por causa da completude, tá? Mas uma maneira de expressar isso é aplicando o teorema do valor intermediário, beleza? Tá? Então, repara que essa pergunta, como é que eu sei que raiz cúbica de 7 existe,
é uma pergunta de natureza muito diferente de perguntar como é que eu sei que raiz cúbica de 8 existe. Eu sei que raiz cúbica de 8 existe porque eu faço a conta. Tranquilo? Agora, raiz cúbica de 7, eu posso demonstrar que não existe nenhum número inteiro, nenhum número racional que elevado ao cubo seja 7. Beleza? Agora, em termos assim, do algoritmo, é muito mais assim, sofisticado. Como é que eu sei que existe um número irracional que eu vou multiplicar por ele 3 vezes e dá exatamente 7? Beleza? Então, essa questão matematicamente é sofisticada, tá? Beleza? Não tem nada de boba. Tranquilo? E uma maneira de pensar isso é você definir a função x3, beleza? Tá? E pegar um número inteiro que está antes e um que está depois. Então, o que está ali no meio tem que existir. Então, se eu pegar, por exemplo, A igual a 1 e B igual a 2. Beleza? Tranquilo? Então, eu sei que f de A é 1 e f de B é 8. Beleza? Então, o 7 seria aquele meu K no enunciado do teorema. Tranquilo? Eu sei que 7 está entre f de A e f de B. Está de boa? Tranquilo? Certo? Então, pelo teorema do valor intermediário, tem que existir um C entre 1 e 2, tal que f de C, que no caso, C ao cubo é igual a 7. Tá? Certo? Então, isso aí que eu estou falando aí no slide, eu estou botando isso genericamente. Né? Se eu pegar um número elevado a n, eu vou pegar a função x elevado a n, pego o inteiro que está antes, o inteiro que vai ficar depois. Tranquilo? Mas essa discussão aí é para várias coisas. Para pensar nesse ensino da educação básica e para pensar que isso aqui tem a ver com a completude, que o teorema do valor intermediário tem tudo a ver com a completude também. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Mas, do ponto de vista da problematização, essa reflexão é muito importante. Certo? Alguém que está online quer falar? Michele? Não, acho legal só ver como é que essas coisas, assim, parece que é tão. A gente vai estudar análise, que é uma coisa que parece tão desconectada de tudo, né? Mas, na verdade, a gente está afirmando resultados, né, da análise em algum momento quando a gente trabalha com essas ideias na educação básica, né? Tá usando, né? Embora eu acho que se trabalhava com essas quantidades, entre aspas, antes mesmo da formalização analítica existir. Mas, enfim, tem tem um link aí, né? E é legal entender isso, exatamente até pelo que você falou, porque mostra como é que coisas que a gente naturaliza, né? A gente acaba aprendendo, assim, como dogmáticas que vocês falam, às vezes, lá no Laprame, né, Vitor? Sim. Como é que elas, na verdade, estão sustentadas em coisas bastante complexas até, né? Isso. Exatamente. Então, é essa visão aí. Calma aí. Peraí. É essa visão de que a matemática da educação básica é uma matemática superficial, né? Eu acho que é essa visão que a gente tem que desconstruir. Beleza? E a gente faz umas coisas com esse espírito na escola, né? Assim, a gente não vai até o final, porque de alguma maneira lá a gente já parte do princípio que esse cara existe. Mas quando a gente está querendo localizar o racional na meta, Então, tá bom, a gente vai isso, essa coisa de pelos dois lados, né? Quem vem antes, quem vem depois, e você tem a noção de onde aquele cara tá. mas a gente e você, né? Porque no meu tempo ninguém fazia isso. No meu tempo, a raiz de 2 é 1,4 e pronto. Mas você tem que ter um dia desse. Esse tipo de exercício é desse comum de unidade hoje, né? Hoje, né? Exatamente. Sim. Mas não, eu já vi essa universidade. É tipo assim, às vezes aparece lá, qual que é a raiz quadrada de 40? E aí uma maneira de você investigar é isso. Assim, por quem que vem antes, quem que vem depois, por que está entre, né? É legal. Assim. Não. Eu acho até que a maioria dos estudos faça tipo assim, aceita aí
Mas, tipo assim, aí... Então, mas esse exercício que o Danilo falou já é um movimento nessa direção. Você não vai demonstrar, obviamente, usando o teorema intermediário, mas você tem que, pelo menos, problematizar esse, não assumir a existência desse número como algo dado e pronto. Isso ainda faz. Não, mas eu acho que isso está lá, bom. vamos atrás. Isso médio, eu ganho tempo com isso. É. Quando eu fazia, era um mistério. Eu acho que ele fazendo, ela continua um mistério. Acho que não está dando para ouvir aí o que o Marcelo está falando, tá? Bom. Fala aí mais alto. Tá. É porque eu acho que no ensino médio, assim, eu ganho tempo fazendo isso. Ganho por quê? Porque já passei muitos anos passando batido sobre isso, entendeu? Passei batido. A ponto da gente falar assim, raiz cúbica de 7. Isso é um número, né? Não, isso não existe. Não existe. Raiz cúbica de 8 existe. Que dá 2. Mas os outros não existem. Ou então... que existe, tem que fazer que ele passe pela experiência. Exatamente. Tem que fazer a conta mesmo. Claro. Tem que dar um pouco do gosto, né? Assim, cara, se você continuar assim aqui, você vai chegar lá. Está dando para ouvir o que eles estão falando? Dá em parte, algumas coisas sim, entendi a questão da existência ou não existência dessas raízes aí, algumas coisas sim, outras não tanto. Então, eles estão falando coisas super importantes, tá? Primeiro que o Danilo, isso aqui, na verdade, é aquela coisa de fazer a conta ao contrário, né? Para ir obtendo, na verdade, o princípio que eu poderia ir sanduichando mais aqui. Então, fazer aquela conta para ir obtendo a representação decimal de um número irracional. Beleza? Tranquilo? Então, eu estou falando que, como o Danilo falou, fazer isso na educação básica, para mim, já está suficiente do ponto de vista da problematização. Porque, do ponto de vista da problematização, não é formalizar, não é demonstrar formalmente que o número existe. Do ponto de vista da problematização, é não assumir como dado a existência desse número. E aí que o Marcelo falou, o aluno precisa ter uma experiência com a existência. Essa experiência não é a formalização, necessariamente. Não é a demonstração com propriedade suprema, nada disso. É vivenciar, problematizar a existência daquele número. Por que esse número existe? Então, essa maneira de fazer a aproximação decimal é uma experiência nesse sentido. Beleza, pessoal? A outra coisa que o Marcelo falou que eu acho muito importante é essa coisa de ganhar tempo e perder tempo, né? Às vezes o professor, não posso, tem que dar logo a fórmula porque eu não posso perder tempo. Eu acho que esse pensamento muitas vezes é errado, né? Assim, porque isso é muito evidente, por exemplo, quando a gente dá as regras de operações, por exemplo, com números negativos e com números, com frações. Né? Que número negativo, às vezes tem professor que dá uma aula só. Né? Assim, de falar, soma com número negativo é assim, multiplicação é assim. E o professor acha que está ganhando tempo, está perdendo tempo com isso. Né? Porque no futuro... exatamente. Vai ter que explicar 500 vezes de novo no futuro. E o que o Marcelo falou é isso, né? Assim, quando você faz isso aqui, o aluno vai ter menos dificuldade para perguntar depois, né? Assim, beleza? Quer adiantar as coisas e acha que isso está ganhando tempo. Né? Acho que essas observações são muito, muito importantes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá. Então, vamos fazer a demonstração do teorema antes do intervalo. Que horas são? 3. Então, beleza, dá tempo. Na verdade, eu acho que vai acabar mais cedo, tá? Mas eu acho que é melhor fazer um intervalinho, né? E até ir direto, mas vocês que sabem. Olha só, então a demonstração, não vou escrever de novo o enunciado do teorema, por causa do quadro. Mas vocês vão acompanhando aí, beleza? Tranquilo? A demonstração do teorema, tem várias maneiras de demonstrar esse teorema. Eu vou fazer uma demonstração que ela é bem comum no livro de análise, que ela usa diretamente a propriedade suprema. Então, ela evidencia
é o papel da completude na validade desse teorema. Tranquilo? Certo? Então, eu vou pegar esse conjunto aqui. Lembrando que tem o A, o B, F de A, F de B e o K, que é um elemento entre F de A e F de B. Beleza? Então, eu vou chamar esse conjunto aqui, que eu vou chamar de X, que é o conjunto dos X pertencentes ao domínio, tais que F de X é menor ou igual a K. Tranquilo? Certo? Poderia ser maior ou igual também, tá? Vai dar certo da mesma maneira. Vocês já vão ver onde eu quero chegar com esse conjunto. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, quem é esse conjunto? Vou fazer um desenho aqui. Então, aqui tem o A, o B. Vou desenhar uma função assim. Calma aí. Beleza, pessoal? Certo? Desenhar essa função assim. Aqui. Então, faz de conta que o K, vou pegar o K aqui assim. O K está aqui, beleza? Então, quem é esse conjunto que eu chamei de X? É o conjunto dos elementos pertencentes ao domínio, cujas imagens estão abaixo de K. Tá legal? Então, nesse desenho, quem seriam esses elementos? Quem seria esse conjunto X? Ele tem um pedacinho aqui, concorda? Sim. Depois tem um pedacinho aqui. O desenho está bem tonto, mas o conjunto X seria, no caso desse exemplo, o conjunto X seria esses dois pedaços aqui, tá de boa? Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, é um conjunto de elementos cujas imagens estão abaixo do patamar K, digamos assim. Beleza? Tá? Bom, aí eu vou falando que está escrito aí bem detalhado, então vou só escrever aqui resumidamente. Agora, eu vou aplicar a propriedade do supremo nesse conjunto. Por que eu posso aplicar a propriedade do supremo? Primeiro, porque ele é não vazio. Tá? Por que ele é não vazio? Porque o elemento A, com certeza, pertence a esse conjunto. Tá? Porque na hipótese do teorema está escrito isso aqui, ó. F de A menor do que K, menor do que F de B. Concorda? Tranquilo? Então, de cara, o A satisfaz isso aqui. A imagem dele é menor do que K. Tá de boa? Então, pelo menos o A pertence a esse conjunto X. Beleza? Tranquilo? Além disso, ele é limitado superiormente, porque ele é um subconjunto de D. Então, pelo menos o B é a cota superior dele. Ele está dentro de D. Beleza? Então, esse conjunto X, ele é não vazio e limitado superiormente. Pela propriedade do supremo, existe... Vou poupar espaço. Pela propriedade do supremo, existe um elemento C supremo de X. Beleza, pessoal? Tá? Então, na demonstração, é aí que entra a completude, que eu só posso afirmar a existência desse supremo graças à completude de R. Então, se fosse domínio em Q, não valeria esse teorema, tá? Beleza, pessoal? Certo? Por isso que, justamente, no exemplo anterior, raiz cúbica de 7 existe em R, mas não existe em Q. Beleza? Mas, enfim, vamos lá. Bom, nesse desenho, quem é o elemento C? É esse cara aqui, concorda? É o supremo desse conjunto. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou provar que esse elemento que eu chamei de C, não à toa, é o cara que eu estou procurando. O que eu quero provar é que a imagem de C é exatamente esse cara. Pelo desenho já dá para ver, mas a gente tem que provar isso. Tá, beleza? Então, agora eu vou fazer a demonstração desse teorema. Não é sintática, tá? Eu vou fazer várias coisas. São além da definição, beleza?
Mas o meu objetivo, isso aqui é rascunho, tá? O meu objetivo é chegar aqui, que f de C é igual a K. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? E repara que, pelo desenho, dá para ver que esse C que eu vou obter não é o único cuja imagem é K, necessariamente. Aqui tem outros. Nesse desenho aqui tem mais 2. Tá legal? Mas o teorema não me pede para detectar todos. Me pede para dizer que existe pelo menos qualquer um que eu conseguir capturar, eu já demonstrei o teorema. Tranquilo, pessoal? Certo? Eu poderia botar também maior ou igual a pegar um risco, também funcionaria. Beleza? Eu quero mostrar que existe um. Então, esse um foi o mais fácil de capturar, no caso, esse supremo aqui. Então, agora, o meu objetivo é chegar naquele negócio ali que está como rascunho. Alguma dúvida? Certo? Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Esse C, como supremo, ele é um ponto aderente ao conjunto, tá? Repara, não vou usar nada que esse conjunto é, por enquanto, que é fechado, o que ele é, beleza? Certo? Ele tem um supremo, tudo que eu sei dele até hoje, e esse supremo está dentro desse intervalo. Tá beleza, pessoal? Certo? O supremo, como eu disse, é um ponto aderente a esse conjunto. A gente vai usar vários teoremas que a gente já demonstrou, tá? Agora. Por isso que eu falei que a demonstração não é sintática. Então, ele é um ponto aderente. Lembra que a gente já demonstrou isso? Aderente que ele está grudado no conjunto. Se ele é um ponto aderente do conjunto, uma outra propriedade também de pontos aderentes é que existe uma sequência de elementos dentro do conjunto convergindo para aquele. Tá legal? Então, eu posso afirmar que existe uma sequência xn dentro de x, tal que xn tende a ser. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando, isso aqui não é diretamente porque C é o supremo. Isso aqui é porque C é o supremo, portanto, é um ponto aderente, portanto, existe isso aqui. Tá legal? Beleza? Tranquilo até aqui? Tá? Então, preste atenção, a gente usa nessa demonstração, como eu disse, vários teoremas que a gente já demonstrou. E agora, por que isso me ajudou? Porque agora eu posso usar a caracterização de quantidade por sequências. Eu sei, por hipótese do teorema do valor intermediário, que a função f é contínua. Concorda? Beleza? Então, como a função f é contínua, esse ponto essa sequência tende a ser um elemento do domínio, beleza? Então, eu tenho que f de xn converge para f de c. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Então, o que eu estou usando aqui nessa passagem é que uma função contínua leva sequências convergentes para um elemento domínio, leva, inclusive, isso é uma questão da prova, tá? Leva essa sequência. Se essa sequência converge para C e a função é contínua, então as imagens da sequência convergem para a imagem de C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá. Aí agora, o que eu vou ter? O que eu tenho também? Eu tenho que essa sequência aqui, xn, está dentro do conjunto x, tá legal? Certo? E o que define o conjunto x? Que todos os elementos de x são menores ou iguais a k. Certo? Então, como xn está dentro do conjunto x, eu tenho que f de xn é menor ou igual a k para todo n. Está de boa isso? Certo? Porque essa é a definição do conjunto x. Alguma dúvida?
Certo? Beleza? Tranquilo? Isso aqui é só por isso, tá? Os elementos que vêm estão dentro de X, é só isso. Tá de boa? Bom, e aí, como essa sequência converge para esse limite e todos os termos da sequência são menores ou iguais a K, então o limite também tem que ser menor ou igual a K. Tranquilo? Eu não posso ter uma sequência de termos positivos, negativos, dizer, tendendo para zero, tendendo para um elemento, melhor dizendo, e esse elemento ser positivo. Tranquilo? Tá? Beleza? Então, daqui eu vou concluir que F de C realmente essa aqui está mó rascunhão, mas não tem problema, porque aí está super bonitinho, tá? Podem ir acompanhando. Então, aqui eu vou ter que F de C menor ou igual a K. Beleza? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida até aqui? Repara, isso aqui já é meio caminho andado, digamos assim, para onde eu quero chegar. Tá legal? Eu já concluí que F de C tem que ser menor ou igual a K. Agora, o que eu vou mostrar para concluir a demonstração? Eu vou mostrar que ele não pode ser estritamente menor do que K. Tá legal? Então, eu vou supor que ele seja menor do que K e vou chegar a uma contradição. Tá? Então, se ele é menor ou igual a K e não pode ser menor, só pode ser igual. É isso que eu vou concluir. Tá beleza? Tranquilo? Então, agora é meio que a segunda parte da demonstração, que agora eu vou usar outros argumentos. Beleza, pessoal? Só uma coisa que eu vou precisar nessa segunda parte, que também decorre daqui, é o seguinte. Se eu tenho que F de C é menor ou igual a K, em particular, eu posso concluir que esse C é estritamente menor do que B. Beleza? Por quê? Porque, de novo, porque eu tenho isso aqui como hipótese do teorema, tá? Beleza? Tranquilo? Que F de A é menor do que K, que é menor do que F de B. Se eu estou dizendo que F de C é menor ou igual a K, certo? Então, C não pode ser igual a B, porque F de B é maior do que K. Beleza? Certo? Então, se C fosse igual a B, teria duas imagens diferentes. Tá de boa isso? Certo? Então, com isso eu concluo, porque até agora, quem é esse C? Esse C é o supremo do conjunto, tá? Esse conjunto X, que é esse conjunto aqui, ele é um subconjunto de D. Beleza? Por definição, concorda? Tranquilo? Sendo um subconjunto de D, poderia acontecer que esse supremo fosse igual ao B, que é o extremo superior, que é o supremo de D, concorda? Poderia acontecer do conjunto X via até igual aqui. Via até aqui, beleza? Tá? Mas eu concluí que esse elemento C, ele está, de fato, no interior desse intervalo. Está de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Isso vai ser importante agora para a segunda parte da demonstração. Tranquilo? Beleza? Tá? Que o elemento C está no interior do intervalo. Já já eu vou usar isso. Tá? Agora eu vou precisar apagar tudo. Pode. Deixa eu tirar foto, não. Não. Tá. Quer tirar, Matheus? Tá. Então, olha só. Então, aqui nós concluímos isso, que tem esse elemento C e a imagem dele é menor ou igual a K. Tá? E o C é o supremo desse conjunto. Vou deixar só isso escrito, que eu vou usar isso.
Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, só falta isso. Suponhamos F de C estritamente menor do que K. Está dando para enxergar o quadro ainda aí? Tá. E agora está ficando mais fraco. No intervalo, eu vou trocar o vídeo aqui. Beleza? Então, suponhamos F de C estritamente menor do que K. Beleza? Tranquilo? Aí vou fazer outro desenho aqui. Esse aqui está melhor. Tá. Então, olha só. Agora o desenho é o seguinte. O F de C está aqui e o K está aqui, tranquilo? Eu estou supondo isso por absurdo. Tá beleza, pessoal? Certo? E o F de C é estritamente menor do que K. Tá beleza? Tranquilo? Tá? Aí, o que eu vou pegar? Essa diferença aqui, ó, entre o F de C e o K, eu vou chamar de epsilon. Vai ser um epsilon maior do que zero. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, o epsilon vai ser o K menos F de C, que é maior do que zero. Tá de boa? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Então, vai existir um raio delta aqui em torno de C. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, existe um delta maior do que zero, tal que todo mundo que tiver vou botar assim, C menos delta menor do que X. Assim. Pois eu fiz mesmo. Beleza, pessoal? Certo? Isso aqui é a definição de continuidade que eu estou usando de novo. Tá beleza? Tranquilo? Então, isso aqui vai me levar diretamente a um absurdo. Tá? Porque, repara só, o que significa f de x menos f de c menor do que delta? Significa que f, isso que está aqui, é a mesma coisa que dizer que f de x está entre que f de x está entre f de c menos epsilon e f de c mais epsilon. Concorda? Beleza? Tranquilo? Agora, quem é f de c mais epsilon? Está escrito aqui. Quem é f de c mais epsilon? K. Isso dá para ver no desenho. O epsilon, o f de c não está aqui. O epsilon que eu não peguei, eu não peguei exatamente essa diferença. Então, aqui eu tenho f de c mais epsilon, que vai dar exatamente no K, e o f de c menos epsilon, que vai dar um lugar aqui embaixo, que não vai importar para nada, na verdade. O que importa é que isso aqui é igual a K. Tranquilo, pessoal? Certo? Então, repara só, o que eu concluí? Eu concluí que tem um raio delta aqui em torno do C, tal que todo mundo que está dentro dessa vizinhança de raio delta vai cair dentro dessa vizinhança de raio epsilon, concorda? Só que essa vizinhança de raio epsilon está toda abaixo do K. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Vai existir um ponto maior do que o C, porque eu tenho o delta para a direita e o delta para a esquerda. O para a esquerda não vai me importar,
que importa é que vai existir um elemento maior do que o C, cuja imagem está abaixo do K. Está de boa isso? Porque todo mundo que está aqui, nessa vizinhança de raio delta, que tem um pedaço à direita do C e um pedaço à esquerda do C, todo mundo que está dentro dessa vizinhança vai cair nessa vizinhança. Mas essa vizinhança, por construção, está toda abaixo do K. Tá legal? Então, em particular, vai ter um cara à direita do C, cuja imagem está abaixo do K. Tranquilo? Qual é o problema com isso? Isso contradiz C ser o supremo de X. Tranquilo? Certo? Porque vai ter. Eu estou chegando à conclusão que existe um elemento maior do que C, cuja imagem é menor do que K. Então, esse elemento maior do que C pertenceria a esse conjunto. Então, eu não poderia ter C para o supremo dele. Fez sentido isso? Tranquilo? E aí, só para fechar, por isso que é importante que C esteja no interior do intervalo. Porque se ele estivesse na extremidade do intervalo, eu não teria uma vizinhança à direita, só teria uma vizinhança à esquerda. Aí não poderia. Eu tenho que ser capaz de pegar um elemento maior que C e menor do que B, cuja imagem ainda seja menor ou igual a K, entendeu? Beleza? Tranquilo? E aí? Aí isso encerra a demonstração. Todo mundo sacou? Beleza, pessoal? Show? O que vocês acharam dessa demonstração? Então, repare que essa é uma demonstração, como eu disse, que não é sintática, tá? Porque ela usa muitas coisas. Ela não é só uma aplicação da definição. Mas deu para entender? Tá? É uma demonstração que tem, inclusive, uma hipótese de absurdo no meio. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, isso demonstra o teorema. Aí, tá de boa? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos, antes do intervalo, fazer só um corolário desse teorema bem rapidinho. Tá? Certo? Posso apagar isso aqui? Esse corolário está na próxima página, tá? Que é 39. Posso apagar tudo? Então, olha só. Eu só quero chamar a atenção para o enunciado desse teorema, até porque a demonstração dele é bem rapidinha. Esse teorema, mesmo, que é um corolário do teorema do valor intermediário, que esse sim é exatamente a preservação da conexidade. Tá legal? Por quê? No enunciado do teorema do valor intermediário, o domínio tem que ser um intervalo limitado e fechado. Por que ele tem que ser limitado e fechado? Porque eu quero pegar, é só por isso. É porque eu quero pegar o A e o B. Então, eu quero que o A e o B sejam elementos do domínio para eu poder pegar um elemento que está entre as suas imagens. Beleza? Então, eu tenho que ter F de A e F de B.
Então, é por isso que eu enuncio o teorema do valor intermediário, que eu preciso enunciar com um intervalo limitado e fechado. Tá legal? Então, nesse enunciado do teorema do valor intermediário, o domínio não é qualquer conexo. É um tipo especial de... Por isso, quando o Matheus perguntou naquele exercício B ali, eu falei isso, né? Assim, o importante é que eu estou quebrando a conexidade nesse contra-exemplo, beleza? Tranquilo? Mas é uma consequência do teorema do valor intermediário que a imagem de qualquer intervalo é um intervalo. Tá legal? Então, agora eu estou dizendo que esse I que eu coloquei aqui é qualquer intervalo. Tá legal? Certo? Tranquilo? Esse I pode ser um intervalo aberto, fechado, limitado, não limitado, nem aberto, nem fechado. Tranquilo? Certo? Beleza? Tá? Pode ser, inclusive, não limitado, tá? Então, uma função contínua leva intervalos e intervalos. Beleza? Tranquilo? Bom, aí a demonstração é uma consequência do valor intermediário, porque, olha só, qual é a hipótese? É que f de é um intervalo. Vamos usar a nossa definição, a definição que nós estamos usando de intervalo. O que eu tenho que fazer para demonstrar que um conjunto é um intervalo? Eu tenho que pegar dois elementos. Vocês podem acompanhar aí pelo PowerPoint, que a demonstração é bem curtinha, tá? Eu tenho que pegar dois elementos pertencentes ao conjunto em questão e tenho que pegar um outro elemento que esteja entre esses dois. Beleza? E eu quero concluir o quê? Que esse elemento, esse terceiro elemento, também pertence a f de y. Tá de boa? Certo? Tá? Bom, aí, como y1 e y2 pertencem à imagem, quer dizer que eles correspondem a alguém no domínio. Então, vão existir x1 e x2 pertencentes ao domínio I, tais que f de x1 é y1 e f de x2 é y2. Está de boa isso? Tranquilo, pessoal? Agora, eu vou aplicar o teorema do valor intermediário ao intervalo x1, x2. Tranquilo? Porque repara só, como x1 e x2 pertencem ao domínio, que é I, o domínio é I, tranquilo? E eu sei que esse é um intervalo, então o que eu posso concluir? Que todo elemento que esteja entre x1 e x2 também pertence a I, concorda? Então, o intervalo x1, x2 fechado está contido em I, beleza? Eu só posso concluir isso porque eu sei que I é um intervalo. Alguma dúvida? Se o x1 e o x2 forem iguais, y1 é igual a y2, né? Certo? Verdade. Aí, enfim, já estaria demonstrado que é função, porque senão não seria nem função, entendeu? Beleza? Tranquilo? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, agora, eu sei que esse conjunto aqui está todo dentro do domínio da função, então, e a função é contínua, então eu vou aplicar o teorema do valor intermediário nesse conjunto x1. Então, o x1 e o x2 são o A e o B do enunciado do teorema do valor intermediário. Então, o que eu vou poder dizer? Que existe um C entre x1 e x2, tal que f de C é igual a K. Tá legal? Beleza? Tranquilo? E aí morreu. Certo? Porque aí, repara, com isso eu mostro que K pertence a f de I, concorda? Porque f de I é a imagem da função. F de I é o conjunto de elementos que são imagem de alguém. Então, foi isso que eu mostrei.
Eu mostrei que K é a imagem de alguém. Tá de boa? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, pronto. Esse teorema é a preservação da conexidade, tá? Então, repara, no final da aula, a gente vai fazer um exercício que é bem legal, que é o seguinte. Repare que o que esse teorema está dizendo é que uma função contínua leva um intervalo em intervalo, tá? Não quer dizer que ela leva um intervalo aberto em aberto, não quer dizer que ela leva um intervalo limitado em limitado. Então, depois a gente vai fazer um exercício dando contra-exemplos sobre isso, tá? Quer dizer que se uma função contínua, se o domínio é um intervalo, a imagem é um intervalo, mas não quer dizer que a imagem seja um intervalo de mesmo tipo do domínio. Tranquilo? Beleza? Então, show. Então, intervalo agora, tá? Acho que a gente poderia até ir direto, porque acho que a segunda parte vai ser menor do que a primeira. Mas eu acho que é melhor fazer intervalo para ficar relax, né? Ou não? Para não ficar assim estressado para acabar logo. Uma pausa para um café, sei lá, 10 minutos. Oi? Uma pausa para um café, 10 minutos. Eu vou preparar aqui também um café. Pode. Pode ser curto. Pode, só Pode pegar ser? um café lá e voltar. Então, beleza, 5 minutos. Pegar o café e Aí ali,